Meus irmãos, é tão difícil falar da morte, mas ontem, depois de uma celebração festiva, solene, voltando para o meu quarto, eu entrei no silêncio e fiz um deserto, olhando para mim mesmo e me perguntando diante de um padre que foi sepultado ontem em Recife, um monsenhor, que nós não somos nada e muitas vezes queremos ser tudo. E eu pensei na eterna morada que haverei de ir e de estar lá, mas antes de tudo, o que devo fazer para chegar a essa eterna morada. Acabamos de ouvir o evangelho tão bonito, tão conhecido, bem proclamado, como o próprio evangelho nos diz, que Jesus, ele era aquele que tinha amizade, comia em qualquer família, estava sempre no meio do povo. E Jesus tinha um amigo muito íntimo, chamado Lázaro, né? Que vivia em Betânia, juntamente com suas irmãs. Betânia era o leprosário, e ele era leproso. Então Jesus veio para visitá-lo. Foi aí que eu comecei a meditar. Só que Jesus, quando chegou em Betânia, não foi bem acolhido pelos que estavam ali na praça, porque os leprosos não davam condições para aqueles que não tinham lepra entrar e visitar. Talvez não conhecendo Jesus, não permitiram que ele chegasse até Lázaro. E Jesus volta para Jerusalém, 3 estados para que nós chamamos, 3 quilômetros. Mas quando Jesus vai chegando na metade do caminho, alguém grita: Senhor, mestre, aquele a quem tu amas está muito mal. Só que Pedro disse: olha, Jesus, agora, nesse momento nós saímos de lá, fomos apedrejados, cuspiram-nos, não permitiram que nós entrássemos lá. E agora você quer voltar? E Jesus disse algo muito importante: Pedro, aquele ou aqueles que andam de dia, não tropeça porque vê a luz. Ele fazia referência a ele. Ele é a luz. Aquele que me conhece, aquele que está intimamente ligado a mim, jamais vai impedir que eu vá, que eu visite. E já fazia 4 dias. E Jesus foi até lá. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que cuidava de Lázaro. Quando Jesus chega, pergunta por Lázaro: Mestre, Jesus, disse Marta, 4 dias já está no sepulcro. E Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida. Eu ressuscito qualquer um que precisar. Onde vocês colocaram? Senhor, ela tentou de novo: Senhor,
e foram com Jesus. E os judeus, eles nunca enterravam 2, 3 pessoas no mesmo túmulo. E ali já estava no sepulcro. Jesus faz uma oração ao Pai, para o Pai abrir a mente daqueles que estavam ali, que entendessem que ele era o Cristo, o Messias, o enviado dele. E Jesus disse, tirem a pedra. Marta disse, mas tá, o mau cheiro entrou em decomposição. Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá, e quem não crê em mim jamais viverá eternamente. Tão bem escrito por São João. Então foram tiraram de fato a pedra principal do túmulo, que era numa encostada. Eles aproveitavam aquelas pedras, cavaram e colocavam o morto lá de dentro. Tiraram a pedra. E Jesus disse bem alto, Lázaro, vem para fora. E o morto levantou-se, veio todo atado, como era costume judaico, passar no corpo aquele azeite, né, para mumificar, e depois uma atadura que envolvia todo o corpo, da cabeça aos pés. E o que é que Jesus diz? Quando Lázaro vem todo com dificuldade, tirai de fato essas ataduras, tirai de fato o que impede e deixai-o ir embora. Jesus, quando disse tire a pedra, Jesus está fazendo referência a nós. Ele está pedindo para que tiremos a pedra do coração. Essa pedra que impede a gente crescer, se expandir. E quando ele grita, Lázaro, vem para fora, é um nome fictício, que significa leproso. Jesus está dizendo para nós hoje, tirando a pedra do coração, você está livre do pecado ou dos pecados, e você pode sair e ser livre. Meus irmãos, eu meditei e coloquei aqui para nossa meditação esse deserto, esse silêncio que eu vivi ontem à noite até hoje. Só fui no refeitório almoçar. Os outros padres estavam nas suas paróquias, cemitério, e mais eu e mais os dois, um longe do outro. Aproveitei o silêncio e meditando. Então eu coloquei assim, para nossa reflexão, nesse dia em que a igreja nos convida a lembrar daqueles que já partiram, nossos pais, tios, irmãos, avós, né? Então, eu que vivi aquele momento de silêncio, aquele deserto no quarto, eu vi e vejo que o cemitério eu vi o cemitério com um olhar diferente. A partir daquilo que Jesus falou para nós nesse evangelho. Não com tristeza, porque sabemos que o Cristo ressuscita, mas com a serene certeza da esperança, porque ele deu a esperança a Lázaro,
Porque Lázaro volta a morrer definitivamente. O chamado que ele fez a Lázaro, quando ele pediu que tirasse a pedra, que nós não vamos permitir que nossos corações estejam petrificados de tanto pecado, tanto ódio, tanta visão, sabendo que tudo termina dentro de um buraco, de um túmulo. E dentro do túmulo ninguém cresce. Quem é que cresce dentro de uma prisão? Ninguém. Então, do meu retiro, do meu silêncio, eu falo mais alto do que qualquer palavra. A morte não é um fim, mas um portal. É o começo de uma nova vida. A vida que vivemos aqui é frágil, como foi a de Lázaro. Ela é passageira, como a flor que murcha sobre um túmulo. Mas a promessa de Deus é a da vida eterna que construímos em nosso interior a cada dia com atos de amor e fé. Eu vi pelas fotografias que minha irmã mandou do túmulo de meus pais, ali constam meus irmãos, o Nordeste quente, eu vi aquelas flores murchando, que foram colocadas de manhã sobre o túmulo. E fiz essa referência. Então, a palavra de Deus nos lembra: na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, de 1 a 6. E a nossa morada, meus irmãos, final, não é feita de pedra ou de terra, como foi de fato o túmulo de Lázaro, mas da comunhão com o Pai, que nos atrai para si, como ele mesmo fez. Lázaro, vem para mim, vem para fora, liberta-se. Então, a vida eterna não é algo que se ganha no último instante, mas uma realidade que se cultiva na presença, na nossa entrega a Deus e ao nosso próximo. Nossas orações hoje, meus irmãos, todas as celebrações no cemitério, aqui, durante todo esse dia, todas as nossas orações nesse momento será pelas almas do purgatório. Almas benditas que estão em purificação e como elas precisam de missas e de nossas orações. São um ato de caridade profunda quando nós rezamos para que elas subam para o Pai. Quantas que saíram hoje, quantas que foram libertadas hoje, o mundo todo rezando, quantas que saíram e foram ao encontro do Pai misericordioso. Elas nos recordam que estamos todos em comunhão, os vivos e os que já partiram, num grande caminho ao encontro do Pai benevolente, como ele mesmo mostrou, visitando Lázaro doente, como ele mesmo mostrou que não guardou raiva porque foi rejeitado, que era o pedido de Pedro para que não voltasse, como ele mostrou lá no túmulo, diante do túmulo, e propôs ao morto que fizesse uma reviravolta de sua vida,
uma transformação de vida que tirasse de fato o peso do pecado ou dos pecados e que fosse libertado e que fosse embora. As almas necessitam do nosso sufrágio, do nosso amor manifestado na oração para alcançarem a plenitude da luz perpétua. E quanto eu parei e refleti, aos poucos a gente vai entrando, aproximando-se de uma velhice ditosa, ainda que estou com 68, daqui uns dias, uns anos, com a bengala, se chegar lá, muitas vezes rejeitado pelos padres, bispos e leigos, porque já não produz mais. Tudo isso veio à mente. E é verdade. O velho perdeu de fato a memória e que não faz e não produz, como um bispo falou por aí, padre que não produz, vai para a casa do clero. Então, a lição que tiro do deserto que eu fiz e compartilho com vocês é simples. Não percamos tempo com coisas sem importância. Vivamos bem cada dia, meus irmãos. Vamos aproveitar. Permaneçamos firmes na fé e não nos apeguemos às coisas desse mundo, que são apenas um aperitivo do banquete celestial que Deus preparou. Então, eu hoje quero, de fato, dizer a vocês que estou preparado. Depois do silêncio, do deserto que eu fiz, sentado ali em oração, depois de uma confissão bem feita que eu fiz, eu disse: Senhor, eis aqui o teu servo. O que queres que eu faça? Estou pronto. A hora que o Senhor quiser realmente convocar a minha pessoa para a tua casa, não poupe tempo, mas deixa-me preparar primeiro, para que, como disse Carlos Acutis, eu não gostaria, Senhor, de passar pelo purgatório. Ajuda-me enquanto eu ainda tenho força, enquanto eu dirijo, enquanto eu ainda subo escada, enquanto eu tomo banho e levanto a perna direita e depois a esquerda, enquanto eu não estou precisando de acompanhamento, dá-me, portanto, força e coragem para eu refletir e fazer um esforço, saindo de mim mesmo, para entrar na tua pessoa. Não te peço para ser canonizado, mas peço para eu entrar na tua casa, na vida eterna. Que a saudade que sentimos hoje, e eu senti muito, o adeus de meus pais e dos meus 2 irmãos. Muita saudade da mamãe, que agora em novembro, 9 anos, ela nos deixou. Que essa saudade que sentimos hoje, que eu sinto, se transforme em oração confiante. Que pela misericórdia de Deus, as almas de todos os fiéis defuntos descansem em paz. Amém.